Recording in progress. Olá, pessoal. Eu sou a professora Flávia Pedrosa Vasconcelos, da Universidade Federal de Santa Maria. Vim aqui falar sobre o meu artigo A Vista Desobediente, Olhares Decoloniais em Artes Visuais. Esse trabalho parte de impressões que tenho feito na minha trajetória e reverberam na minha ação e atuação dentro do Departamento de Artes Visuais, do Centro de Artes e Letras, também do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Universidade Federal de Santa Maria. Então, adiante. Certo. Então, o olhar, como eu medi o olhar? Revendo esse espaço do que é desobediência, eu me lembro de uma frase, quando eu estava começando a escrever esse artigo, que um colega falou para mim no evento, então você tem que escolher uma linha. Como assim? Isso ficou na minha cabeça, inclusive influenciou minha pesquisa doutoral, e é o mote desse trabalho. De onde eu falo? Acho que é muito importante a gente falar de onde nós nos sentimos que estamos falando, porque uma das coisas que eu acredito ser muito importante na universidade é você criar sua própria voz. Você constitui seu discurso, né, conceitual. Inclusive, toda essa imagética do discurso faz parte da tua construção como pesquisador, como professor e como artista. Então, nesse sentido, as implicações da atuação que eu tenho na minha trajetória docente influenciam tanto como eu vejo o ensino, a pesquisa e a extensão e como eu aplico na prática o discurso, né? Então, nesse diálogo contínuo entre servidores, discentes e comunidade, eu tenho uma visão que vai rever os meus espaços, inclusive de vivências, né? Que eu me formei em Fortaleza, sou cearense, sou fortalezense, morei em Juazeiro, Bahia, vivenciei com Petrolina, Pernambuco, meu mestrado em João Pessoa, em Recife, e doutorado em Portugal. Então, todas essas regiões, inclusive em eventos e vivências, experiências com diversas universidades, me fez reaver como eu falo e como eu defendo e como eu pratico o que eu falo. Então, por causa de algumas questões eu encontrei em Belting que falam sobre o território da história da arte, demonstrando essa perda da linearidade e as variantes dos modos de perceber a história da arte na contemporaneidade, por meio do pensamento decolonial. Juntei tanto a questão da perda dessa linearidade como a decolonialidade mignolo, quando buscava meios de identificar que discursos eu estava defendendo, dialogando epistemologicamente nas minhas aulas, nos projetos, em conversas constantes com discentes e colegas docentes. Uma escolha que não foi simples, não é simples escolher um discurso de defesa, mas aludiu a uma trajetória de inquietações que, na formação profissional, na medida em que entrava em contato com teorias, conceituações de autores diversos no âmbito das teorias da arte, da sua história, dos processos criativos e do ensino. Então, tem três fatores que, para mim, são interessantes pensar quando a gente relaciona essas questões da decolonialidade desde o discurso na universidade. A primeira que eu percebo é que há uma especialização de construção desses discursos e defesas do olhar, que são características de uma pesquisa em pós-graduação. Outra questão são as subdivisões teóricas, que faz com que se opte por uma linha de trabalho que se enquadre em uma visão próxima de teóricos que vão partir de visões da clássico, da tradição, da modernidade, da pós-modernidade e do contemporâneo. Outra questão é que há uma relação muito presente nas universidades entre saberes e poderes que emanam desde as vertentes que estão entre essas visões. Então, tudo isso está influenciando no como eu vejo, como eu falo e como eu ajo. Então, são estruturas que classificam funções na área de artes, nas instituições universitárias, que isso vem lá, Pérez fala, da Grécia Antiga e das academias que são influenciadas por essas estruturas, configurando, assim, no registro histórico do Brasil, em uma separação muito evidente entre teoria e prática, e num saber fazer artístico como uma relação da teoria e da prática do ensinar, e um saber fazer artístico diferenciado entre essas funções, tanto da teoria, da prática, da história da arte. De Duve,
Ele tem uma pesquisa que há várias publicações dele, e uma delas é que ele fala dos modelos de ensino que vão perdurar na contemporaneidade, traduzindo as subdivisões teóricas em conflitos entre teoria e prática, divisões entre professores tradicionais e vanguardistas, facções ideológicas, incitando os alunos para uma rota em que instintivamente seguem as linhas de menor resistência, com a pretensa facilidade de adaptação ou acreditando piamente que segue o que está mais em voga, moda, e com isso terá maiores benefícios futuros da profissão. É importante ressaltar que é uma escolha e que há, sim, nas universidades, um distanciamento entre a figura do artista e do professor de artes. Ao mesmo tempo que se consubstanciou na nossa história, principalmente no Brasil, a necessidade de distinção entre essas profissões, permeando alguns preconceitos seculares sobre até onde cada profissional desses poderia tratar e produzir arte, seja do pensar o processo criador, seja do processo criador dentro e fora do espaço educativo, no caso. A teoria, a história e crítica da arte, HTC, a poética visual, PV, o ensino de artes visuais, EAV. Nós vemos muito isso, inclusive, nas pós-graduações divididas, que chega também nas graduações, seja licenciaturas, né? Principalmente porque tem ensino de artes visuais, mas vemos também a divisão entre PV e HTC nos bacharelados. Ao escolher, gente, uma estratégia teórica na atuação profissional, eu estou elegendo uma forma como penso e também como influencio o trabalho dos discentes que eu oriento, reverberando a partir das teorias que desses conceitos vão emergir. Como o processo que eu utilizo é decolonial, porque desobedece esse olhar da tradição, que não negar o clássico, mas entender o seu papel, não desmerecendo e sim encontrando as brechas de revisão. Revejo os caminhos possíveis na minha praxis. Pude perceber a contribuição da constituição de um fator, para mim, essencial, que é a vista. A vista de rever os conceitos ocidentais da acumulação do conhecimento, trazendo novamente miolo, eu interpreto a ausência de vistas no registro, na memória, no ensino, na pesquisa e da história da arte que conhecemos nas universidades. Como assim? Não, em outro ponto, vou voltar aqui, eu estava ainda adiante. Espera ainda, gente. Volta. Cadê? Tá. Então, a quem pertence essa vista? A vista, né, a gente está buscando ver além da primeira vista, que é uma poética nisso. A gente, na universidade, tem feito muitas caminhadas estéticas, lembrando vários autores que trabalham com isso, ou trabalharam no passado, inclusive os estudos peripatéticos que eu estudei aí no IFCE, antigo Cefet, Ceará, saudoso, com o professor Gilberto Machado, nas disciplinas de pintura, os estudos peripatéticos, que vêm da Grécia Antiga, que a gente anda, perambula, e depois muito usado com o pessoal, é uma técnica do Flaner, e isso faz parte de um olhar diferenciado sobre o espaço. Então, a vista vai sendo desenvolvida na medida em que o tempo passa, treinamos, destruímos e reconstruímos nossa vista constantemente. No espaço que habitamos, o processo criador vai se instaurando, o olhar registrado nem sempre é aquele em que a vista se adensa. Isso significa que a vista é individual e olhar é fruto dessa história registrada como memória dos modos de ver. Ao optar por um ponto de vista, traçamos um modelo em que nosso cérebro se volta ao arcabouço da memória, as imagens que guardamos em seus motivos e suas razões afetivas. Tudo é registrado. Por essa razão, pode-se escolher um olhar alienado, seja por conveniência, é mais fácil, gente, ser alienado, ou por um sentimento de impotência. Então, alguém disse que você não poderia e você se alienou porque não se sentiu capaz daquilo. O que nos faz indagar, isso muito ocorre na sala de aula, mas também nas famílias, nos contextos que você convive, culturais. O que nos faz indagar sobre a neutralidade nas imagens e em suas percepções, pois são selecionados conforme a força que permeou a experiência, uma força que exerce, sim, uma vigilância dos modos de ver, do saber poder. Eu trago Foucault, claro, por causa disso. A vigilância, que em vários textos Foucault fala, é uma vigilância que segue também um comportamento que reverbera no nosso discurso, que permite a produção de conhecimento dirigido por quem é vigiado. O que significa que a produção de saber
E poder é fruto de um controle social e um disciplinamento não somente dos corpos enquanto movimento no espaço que habitam, mas também do pensamento enquanto local de reverberação de discursos. E quem faz arte, quem pode ensinar arte, então, nisso tudo? Ao criticar a ordem do poder e seus subterfúgios na manipulação do discurso, na formação dos indivíduos, eu vou criticando também a atuação da educação nessa formação, a qual atua em uma síntese que defende e presentifica o saber-poder socialmente constituído, hierarquizando a cultura e, por essa razão, identificando o que é arte para quem essa arte pode ser ensinada. E assim, uma autonomia do olhar, nós precisamos promover ela. Deveria ser uma bandeira de transgressão aos discursos do saber-poder calcificados em suas estruturas de capacitismo dos modos de ver, num sistema de classificação que vai se tornando parte de outros sistemas no percurso do espaço e do tempo. E aí eu trago Betty Edwards, um livro recente que ela lançou, em que ela diz: aquilo que vemos com os olhos está intimamente ligado ao que pensamos e como pensamos, e ao mesmo tempo o que e como sentimos. Então a gente sabe que a vista pode ser treinada, viciada, alienada e crítica, e vai obedecer ao indivíduo ou ao meio em que ele está inserido, o que acarreta também em modos de ver que configuram a sua identidade social, cultural e histórica. Com isso, o que é um caráter contemporâneo nessa vista desobediente que é crítica? Ele é decolonial, é a estratégia do olhar, a estratégia do perceber, e ele vai traduzir as estratégias, sim, de manipulação, de como vemos em reflexões contínuas sobre por que continuamos a ver daquela maneira e que outras visões não foram registradas, percebidas, seja por plataformas de apagamento ou silenciamento no registro, que são violentas. Realço, sim, um equívoco que foi instaurado no nosso país, especialmente quando a gente pensa na nossa realidade. Há discursos que estão somente em PV, em HTC, em AV, e nesses discursos você encontra apenas o pensamento ocidental oficial em grande parte deles, né? Claro que temos que conhecer, mas temos outras coisas a conhecer também. Nessas brechas a gente encontra a possibilidade de reaver nossa estrutura de construção discursiva e de percepção e interpretação de si e do mundo. Então, a desobediência de trazer o pensamento decolonial é, sim, um ato contra a linearidade, um primeiro passo para a abertura de outras visões, visões essas que teriam mais congruência de estarem em registro, seja pelo contexto da qual retomam, seja pelos espaços e vivências dos povos e culturas que nos formaram, seja pelas imagens que deixaram de contar suas narrativas e precisam existir e resistir. Como Thornton, eu percebo que a mediação na praxis docente deva ir para um caminho em que reflita a nossa responsabilidade dentro da universidade, que é uma questão de tentar criar um significado nessas coisas, no mundo à sua volta, e dar à arte um local onde ela possa realmente ter um efeito. Para tal, eu defendo que é importante ser e estar desobedientes como atitude ética, estética e política nas instituições universitárias atualmente. Seja isso para se continuar defendendo o espaço da arte de seu ensino, seja para que não pairemos pela formação de vistas viciadas e alienadas. O que vemos vai além do que nos olha, e o que olhamos deve perpassar de modo qualitativo e consciente entre diferentes e múltiplas perspectivas de enfoque. Então, é isso, né? Nas minhas reflexões, tento fazer uma construção teórica desses olhares, como isso vai influenciar na minha praxis docente na universidade, e dentro da área, que esse trabalho foi aceito em HTC, a gente traz essas visões de modo que possa contribuir por uma outra estratégia, né, na praxis da sala de aula das universidades, e que poderemos, nós, docentes nas universidades no Brasil, e quiçá na América Latina, por que não, trazer olhares e que merecem, né, ser vistos, vozes que merecem ser ouvidas, imagens que merecem ser discutidas, para que possamos ter um território cada vez mais amplo de significados
em nossas vivências e na formação de muitas e muitas pessoas que virão em nossas vidas, na nossa trajetória profissional. É isso, muito obrigado e espero ver vocês no evento.